No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, dia 7 de abril de 2021. Estamos no ar, programa número 88. Hoje, temos junto aqui na bancada, além do Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Líria. Boa noite aos companheiros aí que estão nos assistindo. E bora lá. Bora lá. E, além disso, ele ainda está na produção, né? Então, se os bancários não der certo, já tem uma nova profissão. E também hoje a gente vai estar estreando, um companheiro lá do DF, um companheiro professor lá do DF, Neuder, não sei, Neuder Bastos, né? Vai lá, Neuder. Boa noite. Acho que ele não... Oi, Neuder, tudo bem? Está nos ouvindo? Não está nos ouvindo. Eu acho que deu algum problema aí, Tiago. Ele não está nos ouvindo, não está me ouvindo, né? Então, quando ele ouvir, aí ele dá o boa noite. Será que ele escuta? Vamos lá. Então, vamos falar das principais notícias de hoje e logo a gente volta para o companheiro, que está integrando o nosso grupo, Neuder Bastos. Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos. A gente vai falar sobre a questão da volta às aulas, de diversos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e também em Araraquara. A gente vai falar sobre a questão da Petrobras, hoje à noite, hoje agora à tarde, a gente viu, um integrante da FUP, está sendo perseguido, foi suspenso por causa da greve lá na Bahia. A gente vai ter melhores informações aqui. Também a gente vai tratar da questão da contratação dos médicos, o bloqueio, meio a mais de 4.000 mortes, nas últimas 24 horas. Eles ainda estão barrando, estão cortando médicos e outros, e falta medicamento, falta de tudo. A gente vai falar da questão do 1º de abril, desculpa. A gente vai falar do 1º de maio, 1º de abril. Infelizmente, nada disso é mentira, E a gente vai falar também sobre a mobilização que a gente vai estar chamando no 1º de maio. É isso aí. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter o nosso bloco, do companheiro Renan, mas na próxima semana ele voltará, está em outras atividades. Aí a gente vai começar pelo bloco de notícias, A gente está recheado de notícias, como eu disse. E aí, antes de passar para o companheiro, gostaria de falar para vocês, quem não curtiu, curta o vídeo, compartilhe. Se você não é membro, torne-se membro. Mande seu superchat, seu super sticker, faça a sua contribuição a essa TV revolucionária e que fica 24 horas no ar a serviço do trabalhador. Então, vamos lá. Eu vou passar para o Tiago, que vai começar nosso bloco de notícias, que vai falar sobre a questão dos frigoríficos, que é um dos ramos que mais tem trabalhadores infectados e eu acho que, consequentemente, mortos. Tiago, conta aí para a gente. Bom, todas as semanas a gente traz sempre uma notícia aí dos frigoríficos, A gente, nas semanas anteriores aí, trouxe a questão de um companheiro, que faleceu aí, durante a manutenção de uma hélice, de um chiller, num frigorífico, onde o companheiro foi aí sufocado, entre a hélice e uma parede, Logo após morreu por parada cardíaca.
Relembramos também aí um outro companheiro que caiu numa dessas hélices e foi simplesmente triturado aí, ainda vivo, né? Mostrando aí o que são esses frigoríficos, né? Verdadeiros trituradores de gente aí, né? E como se não bastasse, né? Os 22 mil acidentes aí declarados, né? Nessas empresas, né? Agora eles querem acabar, né, com um direito aí de pausa, né, um direito que existe desde 1947, é um direito a cada 2 horas você tem direito a 20 minutos de pausa, né, então assim, é um artigo que está na consolidação das leis trabalhistas, né, na CLT, trabalhadores que trabalham em ambientes ou muito quentes ou muito frios, né, a cada 1 hora e 40 minutos tem direito de 20 minutos de descanso, né, porque trabalhar nessas condições aí gera uma série de enfermidades, né, e simplesmente os golpistas aí querem acabar com esse direito. Né, na terça-feira passada estava previsto aí a discussão de um projeto de lei, né, o projeto 2636/2011, que é do Silvio Costa, do PTB, que tem o objetivo aí de destruir esse direito aí dos trabalhadores, né, dos frigoríficos. Quem assina esse PL aí é a União Brasileira de Avicultura, Associação Brasileira de Indústria e Exportação de Carne e também a Associação Brasileira de Indústria, Produção e Exportação de Carne Suína. Então, o que eles objetivam, na verdade, é escravizar, né, os trabalhadores aí. Eles querem acabar com o marco regulatório aí a norma regulamentadora 36, que prevê uma série de direitos aí, né, que cuida da saúde dos trabalhadores, né, que são submetidos aí a agentes biológicos, né, amônia, uma série de riscos aí para a saúde, né, uma série de condições insalubres, né? É uma categoria que tem mais de 500 mil de trabalhadores. Esses trabalhadores são também os que mais foram contaminados por coronavírus, né? A gente tem aí quase 3 mil funcionários, isso que é declarado oficialmente, né? A gente sabe que esses números aí eles são subestimados, mas quase 3 mil funcionários foram contaminados aí, infectados pelo coronavírus. A categoria fica apenas atrás, né, dos trabalhadores da saúde, né, que foram os mais atingidos. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, a situação dos trabalhadores, né, além dos acidentes, né, e outras coisas, né, diante da doença, eles estão ainda tirando mais direitos, né? A situação do trabalhador está muito difícil, é preciso sair das ruas, né? Então, por isso que a gente está chamamos no dia 31 e agora vamos estar chamando 1º de maio, né? Um dia histórico, o dia da luta do trabalhador, né? Contra seus patrões. É isso aí. Eu acho que o Neuder agora está ouvindo. Boa noite, Neuder. Boa noite. Boa noite, Neuder. Tudo bem? Então, o Neuder agora vai estar com a gente aqui, professor lá em Brasília. Seja bem-vindo, Neuder. Muito obrigado. É muito bom assim participar desse programa que tem uma audiência tão grande aí. Espero contribuir bastante aí. Espero agradar os nossos ouvintes, os meus comentários. É isso aí. Vamos lá. Vamos pedir aí, ó, superchat, super stick aí, ó, pessoal de Brasília. Vamos prestigiar, né, a nossa TV 24 horas no ar. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar de um tema, né, que é complicado, né, que é a questão da volta às aulas, né, em meio a mortes, né, tá morrendo mais de 4 mil pessoas, né, nas últimas 24 horas morreu 4.100 e poucas pessoas de Covid-19, e eles querem, né, que volte às aulas, né, aí tá mostrando aí, ó, um dos atos que a gente fez aqui em São Paulo, né? E tem vários casos, né? São Paulo mesmo, essa semana está sendo remoto, e só que há o bochicho, né? Porque foi tornado
a escola serviço essencial. Então, se é serviço essencial, tem que abrir, assim, qualquer, né, pode estar morrendo 10 mil pessoas, tem que abrir. Então, eles querem reabrir as escolas, né, na próxima segunda-feira, né? Essa semana, hoje, sempre quarta-feira, tem um pronunciamento do Dória, mas não teve. Eles ficam fazendo essa propaganda enganosa, né, com a vacina, só que é uma grande mentira, porque é maiores de 47 anos e a pessoa ainda tem que agendar, né? A gente está sabendo de muitos professores aí, né, que estão agendados para final de maio, de abril, né? Então, tem aí, hoje é dia 7, então tem mais de 20 dias ainda para começar, né, a vacinar as pessoas, né? Não é igual apesar que a gente é contra, né? A gente é contra a vacinação exclusiva dos professores, né? A gente é a favor da vacina de todos os trabalhadores, né? De todos que estão aí, rodoviários, pessoal dos frios, correios, né? Motoristas, todos os trabalhadores devem ser vacinados. A gente briga pela vacinação em massa, né? A gente sabe que só a vacinação em massa vai garantir, né, a eficácia também da própria vacina. E tem o caso de São Paulo, né? Eles estão querendo que volte na segunda-feira, ou vão antecipar as férias, né? Que é um absurdo, deveria deixar suspensas as aulas e ficar e dar condições, né, para que os professores ficassem no remoto. E aí também tem o caso lá da terra do Tiago, que é Araraquara, que passou por um lockdown assim severo, e agora o prefeito quer reabrir as escolas. Acertadamente, os professores de Araraquara fizeram uma assembleia e decretaram a greve, né? A greve por tempo indeterminado, para que o prefeito, né? Prefeito lá do Edinho, do PT, volte atrás, né? Porque se ele fechou, não podia nem andar na rua, né? Em Araraquara, e agora ele quer reabrir as escolas, né? Um absurdo. Então, aprovar a greve, esse é o caminho sobre a situação. Também tem o caso do Rio de Janeiro, né? Há uma briga também lá no Rio de Janeiro, né? A Justiça derrubou uma liminar, né? Que obrigava a volta às aulas. Há uma queda de braço lá, né? Contra a volta às aulas, né? Estava até conversando com um professor de lá. Ele falou que a rede municipal, a rede estadual ainda não voltou, mas a rede municipal está voltando aos poucos, né? Então é preciso, né, ganhar as ruas, né, os professores, é preciso haver um amplo debate. Live não adianta nada, né? Live não, ninguém fica com medo, ninguém, né? Professor que fica, né? Bem que o Lula falou, né? Não adianta ficar chorando no Zoom, né? Então não adianta ficar chorando lá na live, porque o governador vai reabrir as escolas, né? E vai começar de novo a matança dos professores, né? O genocídio dos professores. E aqui, né? Hoje nós temos um professor lá do DF, que é o Neuder Basso, que pode também dar informações para a gente. Fala aí, Neuder, como está a situação aí no DF? Oi, Lília. Aqui em Brasília, tem um problema que é o problema do resto do Brasil, que são aquelas aproximações sucessivas, né? O governo ele vem tomando medidas e, aos poucos, a ideia é de voltar às aulas. Então, no próximo dia 19, vai começar a vacinação dos profissionais de educação aqui em Brasília. E a intenção é que depois, sem ter imunizados alunos, pais de alunos, os professores voltem às aulas de maneira presencial, depois dessa vacinação. Para você ter uma ideia, eu moro aqui na periferia, eu moro numa cidade
numa região administrativa que chama Planaltina. Aqui em Planaltina, o bairro onde eu dou aula, que é o Vale do Amanhecer, é o bairro que tem mais pessoas infectadas aqui na cidade e o bairro onde tem uma das maiores índices de infecção no Distrito Federal. São 2 bairros aqui em Planaltina, tem muitas pessoas infectadas, ou seja, que é aqui um bairro chamado Arapuonga. Para vocês terem uma ideia, esse bairro Arapuonga é um dos maiores bairros do Distrito Federal. O Hospital de Planaltina, ano passado, morreu um paciente porque ele foi pediram a transferência dele, porque aqui na cidade onde eu moro não tem UTI. Então, na minha cidade não tem UTI, então quando os pacientes precisam de UTI, eles são transferidos para outras cidades. Há coisa de 1 ano e meio atrás, antes aí da questão da Covid, teve um paciente aqui que morreu porque não tinha gasolina para transportar esse paciente na ambulância aqui do Hospital de Planaltina. Vocês terem a ideia de quanto é periclitante a situação aqui. E agora, essa semana, a gente soube de uma novidade aí, de que o governador daqui, o Ibanez, ele vai gastar milhões com a reforma do autódromo aqui de Brasília. Não existe hospital de campanha, não existe testes, as pessoas vão fazer testes aqui em Brasília, não existe testes. A rede pública é muito difícil de você conseguir testes, mas ele vai lá, sem nenhum hospital de campanha, sem nenhuma instrumentalização, ou seja, investimento na infraestrutura hospitalar daqui, de Planaltina. Aqui na minha cidade, por exemplo, estão morrendo 9 pessoas por dia de Covid. E o governador vai investir milhões agora na reforma do autódromo, sem hospitais de campanha, sem investimento na infraestrutura. Então, assim, é um problema dramático que acontece aqui, né? E essa questão das voltas às aulas. Aqui em Brasília, as escolas particulares, elas estão funcionando. E na semana passada morreu uma professora de uma escola evangélica, a escola adventista aqui de Planaltina, morreu de Covid-19 porque voltou às aulas. Essa professora, ela faleceu na semana passada, né? A escola agora tomou a providência, depois de várias denúncias, de interromper as aulas, mas foi a única escola particular que interrompeu as aulas aqui. As outras escolas estão funcionando. Então, assim, no início da pandemia, o governo aqui de Brasília era dito daqueles governos científicos, né? Porque foram os primeiros a fechar as escolas, foram os primeiros a tomar as providências de tirar as pessoas da rua, e a gente está vendo agora que não tem nada de científico. Então, esse governo, ele age da mesma maneira que o governo federal, para matar as pessoas. É um governo genocida, que está fazendo aquela campanha de aproximações sucessivas, e tudo indica aqui que depois que vacinarem os professores, mesmo que esse alto índice de mortes aqui em Brasília, as aulas devem voltar. É isso, Lívia. É com você agora. É isso aí, Neuder, né? Essa é a situação, né, do Brasil inteiro. Então, é preciso não reabrir as escolas e onde está aberto, fechar, porque a gente percebe, né, que há um alto índice de contaminação nas escolas, né? Porque a gente sabe, as escolas são mal arejadas, né? Muita gente no mesmo lugar e outras implicações. É isso aí. Então, agora a gente vai dar sequência ao nosso programa. Eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a Petrobras, né? E a situação, né, depois da suspensão lá da greve, né, da Bahia. O que aconteceu, Tiago? Está fechado seu microfone. Os companheiros da Petrobras, né, estavam em greve desde faz aproximadamente um mês aí, ou mais de um mês, né, já estavam em greve. E assim que a greve foi suspensa, né, os companheiros aí passaram a ser perseguidos, né, pela direção golpista aí, né, da Petrobras.
Inclusive, um companheiro que participou aqui com a gente no programa, né, o companheiro David, tomou uma suspensão aí, né, de 29 dias, né, quase um mês, né, uma suspensão aí por ter comandado aí, né, ele que está à frente da Federação Única dos Petroleiros, né, está sendo perseguido aí, né, uma retaliação dessa direção golpista da Petrobras por ter comandado a greve, né, como a gente sabe, a Petrobras ela está sendo esquartejada, né, essa é a maneira que se tem que colocar aí, Petrobras, assim como a Caixa, Eletrobras, né, o Banco do Brasil, Correios, aí todas essas empresas estão aí sofrendo duros ataques, né, estão sendo destruídas aí, assim como os planos de saúde, como os planos de previdência aí, preparando aí para entregar para os grandes capitalistas, né, todas essas empresas, né, e como não poderia ser diferente, né, o companheiro aí que busca fazer o enfrentamento, né, com os golpistas, vem sofrendo essa perseguição. É importante lembrar também, né, que a Petrobras aí ela tem quase 2.000 empregados contaminados, né? Até a semana passada a gente tinha mais de 10 pessoas aí que estavam internadas, né? Você vê que assim que não tem preocupação nenhuma com os trabalhadores, né? Tem unidades que teriam aí capacidade de trabalhar que estavam trabalhando aí com um pouco mais de 1.500 pessoas. Simplesmente a direção foi lá e dobrou o número de trabalhadores aí nessas unidades, né? Tem unidades aí que era para trabalhar com 1.500, trabalhando com 3.000 funcionários, aumentando ainda mais aí os riscos, né, de contaminação aí, de infecção pelo coronavírus, né, o que mostra que a política genocida, ela também está sendo aplicada dentro dos ambientes de trabalho das empresas estatais. Então, é legítimo, né, que os trabalhadores da Petrobras façam greve, é preciso denunciar, né, essa perseguição ao companheiro David, né, e a Petrobras ela tem que levantar de novo a greve, né, contra a privatização, em conjunto aí com outros setores, né, o Banco do Brasil também já deu passos importantes aí no sentido de mobilizar para a greve, a Caixa Econômica também deve fazer, o Correios aí que antes teria uma privatização parcial, né, a abertura de capital agora vai ser entregue totalmente para os capitalistas, então é preciso que todos os empregados de empresas públicas, em conjunto, façam uma greve poderosa para colocar abaixo esse governo golpista, que é o governo Bolsonaro, colocar abaixo o golpe de Estado, né, e garantir aí Lula nas eleições aí de 2022, né, para garantir esses patrimônios fundamentais aí do povo brasileiro. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Essa situação, né, de desmonte, né, das empresas públicas, né? E uma perseguição, né, uma denúncia, né? Isso é um absurdo, né? Nosso canal está totalmente aberto para o David, quando ele quiser, ele pode participar, né? Ou agora mandar sua denúncia também. Se quiser participar, nosso canal está aberto, né? Um absurdo, uma perseguição, né? A gente remonta. Quando a gente fez o ato, né, contra a ditadura militar de ontem e de hoje, é verdade, né? Nós tivemos o golpe de 2016 e a gente vive, né, uma ditadura velada, a gente vive uma ditadura militar porque tem muitos militares no poder. É isso aí. Então, agora vamos dar sequência. Eu queria que o companheiro Tiago colocasse aí, a gente vai falar sobre o Sinacef, né? Teve uma faixa, para ele colocar a faixa aí do Sinacef, né? Essa faixa foi colocada lá no Instituto Federal lá da Bahia, né? O Instituto Baiano, o Instituto Federal Baiano, o campus de Serrinha. Essa faixa, né, foi uma manifestação contra a reforma administrativa, né, que vai ampliar muito, né, o ataque aos servidores públicos, né, não só de lá, mas de todo o país. E aí, segundo alguns vigilantes, disseram que uma mulher teria passado por lá de moto
e foi lá e cortou a faixa, né, em 2 partes. E também falou várias coisas, né? Então, por isso, né, a gente vê um assanhamento, né, dos fascistas, né, dos golpistas, né, desses bolsonaristas. Então, é preciso sair às ruas, né, porque é preciso ir para cima, né? Não pode deixar esse pessoal colocar a cabeça, né, para fora e crescer. É preciso acabar com a extrema-direita. Então, isso foi uma das coisas que eles estão se sentindo um pouco à vontade, né? Principalmente por causa do 31, né? Que foi até dado consentimento para que as Forças Armadas comemorasse a barbaridade do que foi, do genocídio que foi a ditadura de 1964, né? Comemorar a morte, a tortura, né, e a barbárie, né, de milhões de pessoas. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Vou dar um oi aqui para o pessoal, né? Quem não mandou um oi aí, manda um boa noite aí. Olha, temos um... Queria agradecer aqui, ó, o Ao Vivo mandou uma figurinha aqui. Obrigado, Ao Vivo, muito obrigado. Faça igual ao vivo, mande também a sua figurinha. Boa noite aqui para os companheiros Paula Brito, né? E ela até falou, quando a gente estava falando das escolas, ela falou assim, ó, já trabalhei em escolas que nem água encanada tinha, né? Tem muitas regiões do país que nas escolas não tem nem água encanada, né? Então, essa é a situação do país. O Ao Vivo também, boa noite. Daniel Santana, companheiro, também, boa noite. Então, boa noite a todos, né? Dê seu joinha, né? E curta, dê o seu joinha, curta nosso programa, mande, né, seu comentário aqui e curta e compartilhe. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria lembrar que no final do programa, né, a gente vai ler uma nota oficial da Corrente Sindical Nacional Causa Operária em relação ao 1º de maio, né? Um chamamento, né, a todos os trabalhadores e suas organizações por um 1º de maio, né, aqui nas ruas, sem patrões e sem golpistas, né? Essa história de fazer 1º de maio com FHC, Dória, essa coisa de frente ampla, não, né? O 1º de maio é um dia dos trabalhadores. É isso aí. Vou passar agora para o companheiro Neuder, né? O companheiro Neuder, para ele comentar sobre a questão, né? Houve um bloqueio de contratação de médicos, né, Neuder? Diante dessa carnificina, eles ainda não vão contratar médicos? Como que é isso? É isso aí, Lilian. O problema é que nem a demagogia, que já é uma coisa que a burguesia faz há muito tempo, eles estão conseguindo fazer nesse momento, né? Então, o programa Mais Médicos, né? Você via aí que foi um programa que tentou aí trazer mais médicos para o Brasil para atender a população mais pobre, né? Onde vários médicos aí da classe média não queriam ir para as periferias, os lugares mais distantes aí do Brasil, onde a população tanto precisa, né? E eram os cubanos que estavam fazendo isso. E nem para contratar essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados aqui, né? O governo Bolsonaro, né, mesmo antes de ser eleito, ele impôs algumas questões, mesmo ser eleito, assim, antes de assumir, depois de eleito, antes de assumir, ele já vinha colocando algumas restrições à contratação do programa Mais Médicos, em relação aos médicos cubanos, né? Então, é o seguinte, eles queriam fazer a contratação individual, sendo que os médicos cubanos, eles são funcionários do Estado cubano.
eles trabalham uma temporada aqui, outra temporada em outro país, né? E eles queriam fazer uma contratação individual. E depois eles começaram a ver a questão do revalida. Ou seja, é um exame, esse revalida é um exame para validar os diplomas dos médicos que são formados fora do Brasil. Então, essa medida já foi um obstáculo, né, para a contratação de mais médicos. Então, é o seguinte, com essa questão, 8.400 médicos deixaram o Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2017 eram 18 mil médicos, que já não é o suficiente, né, para a população brasileira, uma população tão grande de um país continental como o nosso, né? Então, assim, a gente tinha 18 mil médicos desse programa Mais Médicos, e agora, em 2019, né? 2019 e 2020, esse número caiu para 15 mil médicos. Então, assim, o número que já era insuficiente diminuiu ainda mais em uma situação de pandemia onde a população tanto precisa de médicos. E uma das questões que eles colocaram foi justamente essa, né? A questão do revalida. E esse revalida, ele está servindo aí como um boicote que o governo está fazendo em relação a essa questão dos mais médicos. Outra questão também, que é importante nesse negócio da contratação de médicos no Brasil, os conselhos regionais de alguns estados, né? Eles entraram na justiça contra a contratação desses médicos. Por exemplo, o estado do Amazonas, Santa Catarina, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul e outros estados aqui entraram na justiça e acabaram ganhando na justiça para não contratar esses médicos cubanos. Qual foi a justificativa que esses governos estaduais deram? Esses médicos cubanos, eles não tinham muita experiência no sentido de ocuparem UTIs no Brasil. Bem, olha só, a gente também tem que analisar essa questão de uma maneira um pouco mais profunda, porque várias universidades brasileiras que formam médicos, principalmente as faculdades particulares, são faculdades que têm um ensino muito ruim também. Se fosse nesse sentido, a gente teria que pedir para que esses médicos também tivessem um revalida. Na verdade, isso é uma política genocida, tanto dos governos ditos científicos, né, como a gente está colocando aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, esses governos científicos aí, que tanto dizem que estão fazendo alguma coisa pelo povo, tanto do governo federal também. Eles agem, né, de maneira concomitante para atingir a população. Né? Eu acho que, dentro dessa questão aqui da falta de contratação de médicos, a gente pode ver que a primeira medida feita depois do golpe de 2016 pelo famigerado governo Temer foi a PEC da morte, né? Que impôs aos brasileiros, que impôs ao nosso país 20 anos sem investimento na infraestrutura brasileira, ou seja, 20 anos sem infraestrutura, sem investimento nos hospitais, contratação de médico e etc. Então, só essa política, né, da PEC da morte, que todos esses golpistas, incluindo Bolsonaro, Dória, Ibanez aqui em Brasília, o Witzel, né, que saiu lá do Rio, mas saiu só em pessoa física porque a pessoa que está substituindo ele é tão fascista ou mais fascista que ele. Todas essas pessoas foram a favor dessa PEC da morte, que é a PEC que também está ajudando a esses mais de 4 mil pessoas mortas por dia no nosso país. Que, na sua grande maioria, são trabalhadores. Né? Agora mesmo, ontem teve a votação lá no Congresso, que eles liberaram que os hospitais, as clínicas particulares agora vendessem as vacinas. O que vai acontecer? Que quem tem dinheiro, que são os ricos desse país, que é a elite desse país, que é a burguesia desse país, vai se vacinar. E o povo pobre da periferia vai morrer igual mosca, como isso já está sendo feito. Então, essa política genocida de não contratação de médicos, né, que estão aí
e eles usando esses artifícios aí do revalida, de que os médicos são inexperientes e as pessoas estão morrendo nos corredores e nos hospitais aí do Brasil igual moscas. E a maioria dessas pessoas que estão morrendo é a classe trabalhadora, e agora liberando que as clínicas particulares vendam as vacinas. Então, é a repetição, né, dessa coisa antiga que existe aqui, né? Quem tem dinheiro se livra, o povão mesmo está condenado. É isso, Lilian. É isso aí, Neuder, né? Essa é a situação, né, do povo, né? É verdade. No Brasil é assim, né? Quem pode se livra e a maioria da população é que está morrendo, né? O povo pobre, o povo oprimido, o povo que vai, né? Que constrói esse país e que gera toda a riqueza, né? Hoje eu estava vendo de manhã o número de bilionários cresceu na pandemia, né? Um absurdo isso, né? Então o povo morrendo de fome e os bilionários crescendo. Agora, né, antes de... Vou dar mais aqui um alô para o pessoal. Vamos lá. Desta vez eu consigo. Boa noite. Então, boa noite a todos. Né? Lembrando, curta, compartilhe, mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço dos trabalhadores. Agora eu vou falar sobre a questão das empresas públicas, né? Foi feito um estudo pelo DIEESE, né, que as empresas públicas são essenciais para o país sair da crise, né? Há uma crise que veio desde 2008 e agora é lógico que é muito mais agravada pela pandemia. E a gente sabe que todo o ônus da crise está sendo colocado no colo do trabalhador, né? Então, para o DIEESE, né, ou esse estudo feito pelo DIEESE, é porque a privatização foi feita, bastante privatização com FHC, e depois, né, do governo do Michel Temer e também agora no governo do Jair Bolsonaro, a pauta é a privatização, né, que tudo que é privado é bom e outras coisas, que funcionário público né, que não trabalha, tal, né, esse blá, blá, blá. Então, segundo o estudo, né, do DIEESE, fizeram um estudo, né, fez sobre a questão das estatais em relação à economia, né, do país. Então, segundo esse estudo, traz argumentos que as empresas, né, gerariam empregos, né, e outras questões. Então, para salvar, ajudaria o país a passar por essa crise, né, uma crise do capital. E então, nós temos que defender as nossas estatais, né? A gente sabe que elas, Correios, Petrobras e outras, elas geram, né, muito lucro para o Estado brasileiro. Mas eles querem privatizar e entregar todo o patrimônio, né, público estatal para o capital, né, internacional, principalmente, né? A gente viu a Vivo, né, e outras, que era a Telefônica, que foi vendida, né, para o capital internacional. Então, é um absurdo, temos que lutar contra essas privatizações, né, dos Correios, da Petrobras e de tantas outras estatais. Vamos lá, a gente já está meio, né? Vamos passar aqui, porque nós estamos já um pouco adiantado da hora, mas ainda temos um pouco até o resumo do dia. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar sobre a questão dos rodoviários, né? Os rodoviários fizeram uma greve
e de alguns estados, e agora eles estão discutindo greve também? Sim, eles estão discutindo uma greve, né, para o dia 20 de abril, que é resultado de uma política assassina, né, que os governos estaduais, que o governo federal, como a gente está discutindo aqui desde o início do programa, vem tendo, né, porque todas as categorias que estão trabalhando, né, que são as categorias que parece que têm imunidade própria contra o vírus, você vê as categorias dos correios, os rodoviários, os eletricitários, né, os trabalhadores da categoria de construção civil, até as pessoas que trabalham dentro dos mercados, parece que essas pessoas, elas têm naturalmente são contra o vírus, né? Então, essas pessoas podem trabalhar, né? Podem encher os ônibus, né? Podem se locomover, e só uma pequena parcela de pessoas, né? Uma pequena parcela, né? Dos trabalhadores do Brasil hoje, que podem ter essa política do fique em casa. Então, a única maneira que essas pessoas têm de recorrer às suas vidas, nesse caso dos rodoviários, é a greve. Então, é o seguinte, semana passada, a Xuxa, ela falou que as pessoas deveriam, sim, que deveria se usar os presidiários para fazer algumas experiências, né? Que, segundo elas, nem os animais poderiam, né? Os animais lá não poderiam passar por essa experiência, mas seres humanos que estão presos poderiam passar. Isso demonstra o ódio e o escárnio que a burguesia tem pelos trabalhadores. Tem uma outra política também que demonstra isso aí, que é uma política que está dentro dos ônibus, né? Que é a política de imunização de rebanho, né? Que os motoristas e a população que anda de ônibus lotado tem que enfrentar isso aí, né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos meses aí, 1.373 casos de Covid-19 entre os motoristas, com 131 pessoas mortas. Isso são dados do Sindimotorista. Então, assim, as empresas, elas não estão preocupadas com a vida do trabalhador, elas estão preocupadas, os empresários, né? Os empresários, eles estão preocupados só com as planilhas de lucro. A única coisa que interessa a eles é o lucro, a vida do trabalhador, não. Então, o trabalhador, o transporte hoje, ele virou uma loteria e uma roleta russa, concentrando pessoas, né, e uma grande carga viral. Então, hoje, as pessoas que saem de manhã de casa para ir trabalhar, que são forçadas a trabalhar, né, porque essas aí não podem, não tem o fica em casa, não tem o lockdown, né, as pessoas são forçadas a ir ao seu trabalho. Essas pessoas, elas estão vivendo uma loteria todos os dias e uma roleta russa. Porque a carga viral dentro dos ônibus é muito grande e as pessoas estão morrendo. Então, a única maneira e a única solução para isso tudo é a greve. A única ferramenta que o trabalhador tem é a greve. Então, assim, é a greve que vai forçar soluções reais para o que está acontecendo. Reais e efetivas e de aceleração da vacinação no Brasil hoje. Então, eles estão chamando uma greve, um indicativo de greve para o dia 20 de abril, porque várias pessoas estão morrendo. Eu acho que isso também vai servir de exemplo para outras categorias que estão trabalhando, que é só a greve. E a greve ela não pode ser também uma greve virtual, né? Como algumas pessoas aí, principalmente pessoas da esquerda aí, estão falando para ter, né? Que é a greve com tuitaço, o lockdown, isso aí não funciona. A greve tem que ser real, a greve tem que parar, né? Porque a única coisa que coloca medo na burguesia é o povo na rua. Zoom, tuitaço, lockdown virtual, isso aí, ó, não coloca medo na burguesia. A única maneira que a gente tem de parar as mortes e a contaminação no transporte público, não só de São Paulo, como no resto do Brasil, é uma grande greve com o apoio de toda a população. É isso, Lilian. É isso aí, Neuder, né? Então, essa é a situação, né? Então, no transporte, né? Eles têm até vários memes
né? No transporte não pega Covid, né? Pode andar abarrotado e na festa a gente pega Covid, né? Então, é uma hipocrisia, né? Pode andar de ônibus, pode ir trabalhar, isso aí não vai contaminar você. Você só vai se contaminar se você ir na praia ou, né, ir numa festa. Então, um absurdo, é isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Vamos ver aqui, dar um alô ao pessoal, né? Continue aqui com a gente, dê seu joinha, né? Mande seu superchat, seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, para ele falar de um assunto também, né, muito importante, que é a questão dos entregadores de app, né? Entregadores do iFood e outros, né? Eles são trabalhadores muito super explorados, né? Ganham muito pouco, não têm direitos trabalhistas, né? E tem alguns países que eles já estão conseguindo algum direito trabalhista, e aqui eles marcaram, né, uma paralisação. Como é, Tiago? Olha, é exatamente isso aí, né? Nós sabemos aí que esses trabalhadores modernos, né, que agora são trabalhadores modernos, eu diria que é a volta dos trabalhadores aí sem direitos, né? Porque os entregadores de aplicativos, né? O pessoal que trabalha de Uber, né? Toda essa massa de trabalhadores aí são trabalhadores que não têm qualquer direito, né? Eles são mal remunerados, eles não têm licença se um dia estiver doente, eles não têm qualquer ajuda aí para manter o seu veículo, sua moto, o seu carro, né? Não tem direito a férias, não tem direito à aposentadoria, não vai ter auxílio doença, não vai ter absolutamente nada. É ele com ele mesmo, né? É isso que os golpistas querem para o Brasil, né? Querem que, né, colocar o fim da CLT representa isso, né? O trabalhador para negociar com o patrão que não vai dar nada para ele, vai dar uma banana como sempre deu, né? Então, os trabalhadores aí, entregadores de aplicativo, né, por conta das condições aí de vida que se deterioram a cada vez mais, né, que são mal pagos, resolveram aí fazer uma manifestação, né, um ato, né, por melhores condições, né, por melhores salários, né, esse ato vai ser realizado na capital, na zona leste, né, na zona oeste, perdão, né, que vai ser em frente ao estádio do Pacaembu. Está marcado o ato aí para acontecer dia 16 de abril, né, às 13 horas. Então, dia 16 de abril, que vai ser uma sexta-feira, às 13 horas, em frente ao estádio do Pacaembu, zona oeste aí da capital paulista, os trabalhadores vão se manifestar por melhores condições de vida, né? Nós sabemos aí que muita gente falou que não existia mais operário, que agora eram microempreendedores, nessa balela toda que se tem propagado, né? E fora do país a gente vê aí os trabalhadores da Amazon, trabalhadores da Uber, né? Uma série de trabalhadores aí que já fundaram seus sindicatos, né? Já buscam aí, né, estabelecer seus direitos, né? O que acontece hoje com essas empresas é a superexploração, né? A volta aí do século XVIII, né? Um negócio monstruoso né, que a gente achou que já estava superado, mas o capitalismo ele não para de nos surpreender, né? Tanto que vem aplicando golpe no mundo inteiro, vem retirando direitos, como aconteceu no Brasil. Então é a hora dos trabalhadores mesmo se levantar e colocar abaixo aí esses regimes, né? Exigir aí que o controle aí sobre essas empresas que superexploram e que não dão garantia nenhuma, nem de salário, nem de manutenção dos seus instrumentos de trabalho. Então é preciso lutar mesmo para exigir aí condições de vida e fundar, finalmente, aqui no Brasil, não só o sindicato dos entregadores de aplicativo, mas o de Uber e todas as empresas aí do ramo de internet. É isso, Lilian.
É isso aí, Tiago, né? Então, a situação do trabalhador, né? Fundar os seus sindicatos e brigar pelos seus direitos. É isso aí. Então, aqui, né, os companheiros aqui, reflexão sempre, boa noite. Carlos Adustos, boa noite. Sou eu também, boa noite. Os companheiros que sempre estão aqui na Causa Operária TV. Reflexão sempre disse, muito bom programa, análise sindical, muito obrigado, companheiro. Então, vamos continuar. Logo mais, vou ler a nota oficial, né, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, e, antes disso, eu vou passar para o companheiro Neuder Bastos, que vai falar um pouco, né, o que foi os atos do dia 31 e o ato que a gente está chamando para o 1º de maio, né, um dia histórico, um dia de luta, um dia de estar nas ruas, né, por suas reivindicações. O que você me diz, Neuder? Então, Lília, assim, Partido da Causa Operária teve uma iniciativa, né, e como muitas iniciativas que a gente está tendo aí, que foi um êxito, né? A gente teve o ato de 31 contra é um contra-ato, né? Contra a comemoração do golpe militar, e a gente aí conseguiu colocar algumas centenas de pessoas aí nas ruas, né? Então, a gente fez ato nas principais capitais do Brasil, também fez atos fora do Brasil, né? Na Europa, na América do Norte. Então, a gente conseguiu aí, com muito êxito, fazer esses atos, né? Aqui em Brasília, a gente reuniu aqui, que é um lugar tradicional dos atos da esquerda, a gente reuniu aí por volta de 200 pessoas, né? Pessoas de vários movimentos, né? Assim, é claro que a gente não teve adesão aí, e se houvesse adesão das direções de esquerda, dos partidos políticos de esquerda, enquanto direções, né? Se a gente tivesse aí as direções do MST, as direções dos sindicatos, a direção da CUT, elas aí chamando o ato, esse ato seria muito maior. E essa era a nossa intenção. Mas, mesmo assim, a gente teve um êxito, foi um sucesso os nossos atos no dia 31, né? E que, de certa forma, abre caminho para o 1º de maio, de como organizar os atos. Os atos, a demonstração de que, como eu já falei aqui em outros comentários, de que esse negócio de tuitaço, evento virtual, né, panelaço, carreata, essas coisas todas é uma coisa da burguesia, uma coisa de classe média. A classe trabalhadora, ela tem que se mobilizar, colocar os 2 pés na rua e se mobilizar pela sua vida, como a gente está vendo que várias categorias já estão fazendo aí. Mesmo sem o apoio, né, dos seus sindicatos, e as categorias estão vindo às ruas. E o Partido da Causa Operária e os atos do dia 31, e com vários companheiros de outros partidos aí, da base do PT, aqui em Brasília a gente teve o pessoal da FNL, né, pessoal de alguns outros partidos, da Juventude, pelo Brasil também, a gente teve aí outros sindicatos, outros movimentos de esquerda, né, que se juntaram a nós nesse ato aí, que foi extremamente bom. E abre caminho para esse negócio de que o 1º de maio, né, que a esquerda, né, acaba chamando sempre esse 1º de maio aí com a Frente Ampla, fazer Zoom com Fernando Henrique Cardoso, com as centrais sindicais pelegas, não. Essa foto aí foi do último dia 1º, que nós fizemos em São Paulo, um ato nacional, né, onde a gente teve essa iniciativa do ano passado, em plena Covid lá, a gente fez lá com todos
os protocolos, né? Que a gente lá dessa questão do afastamento, do álcool, todo esse negócio lá, a gente foi um sucesso também o nosso ato nacional, que nós fizemos ano passado, e esse ano também vai ser um sucesso o nosso ato. A gente já está começando a fazer as organizações, fazendo o chamado para as outras organizações, pressionar a esquerda para não fazer ato virtual e nem ato com os golpistas. O ato tem que ser com o trabalhador, né? Esse dia não é um dia como agora, diante da pandemia, parou, mas era um dia de festa. É um dia de festa também, mas é um dia de protesto. Mas não é um dia de que a gente tem que ir na praça lá pensando com aquelas atividades com sindicatos lá, brancos lá, com sindicatos pelegos de sortear apartamento, carro, não. A nossa atividade é uma atividade de luta, uma atividade de protesto, que a gente vai lembrar os milhares de trabalhadores que foram mortos e que estão sendo mortos pela Covid-19, né? A gente também tem que levantar questões sobre a vacinação em massa, sobre a ajuda do Estado, que é uma miséria, né? Porque nem um trabalhador vive por R$170 por mês, né? Ou R$600 que era. Essa ajuda do Estado tem que ser, no mínimo, um salário mínimo, né, por pessoa. Então, essas reivindicações que vão ao encontro dos interesses dos trabalhadores. Nosso 1º de maio é esse, é um 1º de maio, acima de tudo, um 1º de maio vermelho. É isso que a gente quer. É um 1º de maio vermelho. É um 1º de maio de luta. É o 1º de maio com o trabalhador. É o 1º de maio que a gente quer levar, né, o trabalhador, a trabalhadora, e levar todas as reivindicações, né, para o futuro e agora, e a gente de organização dos trabalhadores. Essa é a nossa ideia, e é dessa maneira que a gente vai organizar, e os atos do dia 31 foram uma grande demonstração de que isso pode ser feito e vai ser feito. É isso, Lívia. É isso aí, Neuder, né? Então, por 1º de maio, né? Classista, sem patrões e sem golpistas, né? Ficar no mesmo palanque. Quem fez o golpe de 2016, né? Fernando Henrique, Dória, e outros aí, né? Um grande absurdo. O trabalhador tem que dizer não a isso, né? E os sindicatos também não podem subir com esses golpistas, né? É quem está destruindo os sindicatos e toda a situação. É isso aí. Então, vamos lá. Estamos adiantado aqui um pouquinho da hora. Agora, eu vou ler a nossa carta, né? A nossa carta não, a nossa nota oficial, né, da corrente sindical Causa Operária sobre o 1º de maio, né? Eu vou ler aqui para vocês. Mudou um pouco aqui o texto, então pode ser que deu uma certa confusão aqui, mudou a configuração. Vamos lá, vou ler a nota oficial. Por 1º de maio, classista e de luta nas ruas. Os atos contra a ditadura de ontem e de hoje, e em 31/3, e a tradição de luta dos trabalhadores no Brasil e no mundo, apontam para o único caminho capaz de enfrentar e derrotar a ofensiva da direita, que está matando mais de 4.000 pessoas por dia e ameaça levar o país a mais de 1 milhão de mortos pela Covid-19, além das mortes pela fome e miséria. Aqui a política da direita golpista, de socorrer os bancos
e os grandes monopólios, e deixar morrer os trabalhadores, vem provocando, nos atos convocados pelo PCO e pelos comitês de luta e pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária do último dia 31, realizado mais de 30, foi realizado, desculpa, mais de 30 cidades. A maioria foi em capitais de todas as regiões do país. Em 8 países estiveram envolvidos, né, de distintas formas, né? Teve atos de rua e outras, né, mais dezenas de dirigentes e ativistas de entidades sindicais, das mais diversas categorias, da cidade e do campo, constatando, com a paralisia da esmagadora maioria da burocracia sindical, que há mais de um ano mantém fechadas as sedes das organizações dos trabalhadores, como parte da política de defesa do fica em casa, defendendo apenas os seus próprios interesses diante da crise deixados trabalhadores entregues à própria sorte, uma vez que a maioria da classe trabalhadora não pode trabalhar em home office ou tem renda que lhe permite ficar em casa. Os atos do dia 31, bem como as mobilizações dos trabalhadores em greve, petroleiros, os trabalhadores da educação, da limpeza, motoristas e etc., a revolta geral da população contra os governos da direita expressam principalmente no apoio cada vez maior ao ex-presidente Lula. Aponta para uma tendência à explosão social e à mobilização que a direita busca conter e que a esquerda e as organizações dos explorados precisam impulsionar e organizar. O 1º de maio deve ser usado para impulsionar essa perspectiva de luta, independente dos patrões e dos seus governos que aponta na direção da ruptura com a política de conciliação e capitulação diante dos golpistas e genocidas, defendida pelos setores da esquerda que leva, aqui está ruim, ao ultraje. No ano passado, qualquer ato realizado no Dia
Deixa eu ver. É que tá difícil aqui a letra no ano passado. Não realizada qualquer ato Dia Internacional de Luta 1º de maio, Dia Internacional da Luta da Classe Trabalhadora, dos sindicatos combativos, no seu lugar, está falando do 1º de maio do ano passado, realizar uma live vergonhosa para consumo da própria burguesia e da esquerda, no qual dirigentes dos trabalhadores. É isso aí. Então, essa é a nota, né? Uma parte dela que está muito complicado. Queria pedir desculpa aos... no próximo programa, a gente lê melhor a nota, porque mudou a formatação aqui, né? Então, vou dar tchau aqui, porque queria pedir desculpa, mas embaralhou aqui as coisas. Tiago, dá o seu boa noite. Aqui mudou a formatação e não dá. As letras estão picotadas. Boa noite, vamos dar o boa noite. Na próxima semana a gente lê certinho. Bom, boa noite, Lilian. Boa noite, Neuder aí, seja bem-vindo. Boa noite a todos os companheiros aí que nos assistiram. Deixa um abraço aí. Neuder, dá o seu abraço. Boa noite, foi muito bom fazer o programa aí. Espero voltar outras vezes, acho que vou voltar. E um abraço a todos, né? Só queria lembrar que nesse final de semana, em várias cidades, a gente vai fazendo nossos mutirões aí, né? Fora Bolsonaro, Lula candidato, Lula presidente. E todos que puderem, vão lá e nos ajudar a fazer os mutirões. E um grande abraço a todos e um bom final de semana. Um abraço a todos.